dei conta hoje, né, que sou o decano mais velho, tem muito prazer, né? Não sei não. E claro, né, sempre já falei nas outras vezes que a amizade, a força que vocês me deram quando eu entrei na faculdade e me trouxeram até aqui, sempre dando apoio, isso representou realmente uma coisa muito boa na minha vida, né? Isso eu devo ao amor assim que a gente teve durante todo o período da faculdade. Depois cada um foi para o seu lado e tal, e esse encontro então faz com que a gente renove as energias de solidariedade, de amor um ao outro, assim, né? E realmente isso é muito bonito, né? Então a gente, como falou o Hartmann, a gente tem que agradecer a Deus. Cada um tem o seu Deus, a sua natureza, as suas coisas bonitas, né? Eu e o Mânica fomos seminaristas, então a gente rezou bastante, já temos o nosso garantido lá, né, Mânica? Tá bom, né? É o que nos diferencia desses caras aí. Eu quando estava, eu fiquei 2 anos e meio no seminário, né? Então a gente tinha que ir à missa todos os dias, confessar e tal. E aí quando eles quiseram, os padres lá quiseram me pegar por uma forma meio deselegante assim, eu disse, não, as minhas 18 pregas que tem lá, tem as 18, vou sair antes que eu perca alguma, então daí eu então assim, né, mas eu cumpri todas as obrigações, então tem um crédito em cima, né, missa, oração, jejum, abstinência e tal, e vinho do padre. E o vinho do padre. E o vinho do padre também, né? 9 sextas-feiras. E trabalhar com as freiras. Várias novenas. E aí então, acho que depois eu brigo lá com as freiras que elas me levaram para lá, então, irmãs, eu arrumo aqui os doentes enquanto eles podem, e quando eu não posso mais, eu entrego para as senhoras aí e vocês mandam para cima. Aqui, né? Porque nós médicos temos um poder limitado, mas a religião lá tem poderes assim ilimitados, né? Entendeu? Mas eu me lembrei de uma coisa assim para falar para nós, né? Que a gente estava aqui todo mundo tirando fotografia, a dona Luzia estava lá, essa moça aqui estava mais lá, essa também estava, todos assim. E assim, e essas são as pessoas que também contribuem conosco, né? E a gente tem que fazer uma homenagem para elas, os nossos apegados, né? Muitas pessoas que realmente que também nos ajudaram a trazer até aqui. Eu me amasei, não queria me casar, mas aí lá pelo 4º ano me agarro com a dona Luzia e aí. A minha mãe fez o casamento. E eu fui obrigado a casar, porque a minha sogra me obrigou a casar, né? Então, você não estava grávida. Não foi obrigado, então. Mas assim, então essas pessoas que a gente está vendo aqui, que também contribuem bastante com a nossa chegada até aqui, né? Então acho que tem que ser uma palma de palma. Contribuíram decisivamente. Decisivamente. Principalmente assim, dando apoio, cuidando dos nossos filhos e tal, que todos os nossos filhos a gente tem que trabalhar muito e tu que tomou conta das coisas. E tem os 50% a mais desse cuidado aí, que são as esposas dos plantonistas de 24 horas. Com certeza. Ainda bem que eu só peguei a melhor parte. Mal remunerado. Medinho? Então, eu acho que esse encontro aqui é bem marcante pelos 50 anos, né? Sim. E eu me sinto muito, eu quero transmitir para vocês a minha alegria e quero que todos mundo também compartilhem dessas nossas alegrias e certamente que o ano que vem vamos estar aqui ou em outro lugar também, tá bom? A gente tem que também agradecer o Carlos pela acolhida que nos trouxe aqui, Marília né? também. A Marília. A Marília. Muito trabalho. Só tem essa realmente, então assim,
A mulher de quem? Eu acho que nós temos que também sair daqui com o programa para o ano que vem, né? 51, uma boa ideia. Esse é o jogo. Quem é que vai comandar o ano que vem? Não sei, né? A mesma equipe? Unanimidade. Não se mexe em time que tá ganhando. Não, mas aqui, ó, vamos rodar isso. Eles vão falar, mas eles organizaram a festa de 50 anos do pessoal da Federal. Pois é. A mesma Então, estão vendendo o serviço. know-how, como se diz, né? De Nova Costa. Isso. Bom, eu passo a palavra assim para o próximo orador. Assim, As damas, não. As damas. Elas queriam falar primeiro. Sempre nós falamos, não. Esta vez, a primazia é dela. É dela. Edinha. Minha voz está falhando já de tanto falar nesses 3 dias de imersão. Eu, em primeiro lugar, por saber o trabalho que dá organizar um grupo como o nosso, porque eu já fiz isso, eu dou os parabéns para o pessoal que organizou neste ano o aniversário dos 50 anos, porque eu sei o que isso tudo traz de trabalho, de contratempos, de discordâncias, né, até tudo dar certo. Mas eu parabenizo o grupo de trabalho e sou eternamente agradecida a vocês, né, porque essa data, minha família e eu sabemos que não se repetirá nunca mais para nós. 50 anos não são 50 de vida, são 50 de trabalho, né, de profissão, e 56 de convívio. E nesses dias, sexta e hoje, e talvez amanhã de manhã no café ainda, Lá no fundo, eu olho para esse pessoal todo reunido lá no fundo. e enxergo não só as nossas vidas, as vidas das esposas dos nossos queridos colegas, né? Mas também a vida das gurias que foram colegas desses meninos que entraram na faculdade. Muitas vezes nós tivemos problemas, muitas vezes, né? Nós éramos um grupo de 20, numa turma de 80 inicialmente, acabamos com 20, né? Numa turma de 81. Sim, seu Mânica. Ao ouvir o Mânica hoje, fazendo um parênteses, muitos anos, é uma história bastante jocosa no final das contas, eu muito tempo tive afastado da turma por problema de saúde da minha família. Eu fui casada, meu marido teve um AVC e um infarto em Paris, quando nós estávamos em lua de mel. E o que tu fez? O que eu fiz, eu trouxe ele com vida de volta. Isso que eu queria saber. Já pensaram, esse aqui Posso já falar? pensaram Posso coisa feia. falar? Pode. Faz muito suco. Bom, disso daí, quando eu pude voltar ao grupo, eu encontrei o Theo e o Theo me disse: Ieda, já é a segunda vez que tu voltas. Eu acho que tu tá viciada no nosso grupo de novo. Eu acho que eu nunca vou esquecer da felicidade que eu tive em poder participar novamente das reuniões da nossa turma. Porque eu não pude nesse tempo todo, foram 17 anos de cuidados intensivos, que depois vocês sabem, se completaram com meu pai, que eu perdi também, e logo em seguida minha mãe, justo quando eu estava em Uruguaiana, na casa da Helena e do Paulo, o Oswaldo e eu tivemos que me ausentar mais cedo, porque naquela noite eu teria que tomar uma decisão cirúrgica ou não para minha mãe, que estava falecendo. Mas isso tudo não importa muito, só para vocês saberem, porque aqui no cantinho hoje, conversando com o Paulo, nós
rememoramos coisas de colegas nossos que não comparecem às reuniões. Nós sabemos, eu principalmente, quando tentei fazer a reunião de Uruguaiana, eu fiquei sabendo de coisas do nosso grupo que jamais eu pensei que tivessem acontecido. E hoje o Paulo acrescentou um capítulo dessa história que eu também desconhecia. E nós conversando hoje, eu me lembrei, na época em que nós entramos, nós tínhamos sonhos, certo? Nós éramos algumas meninas acompanhadas dos meninos, né, que já eram mais idosos, que já tinham feito vestibulares mais vezes. Mas as nossas meninas daqui, muitas delas passaram na primeira vez e no primeiro vestibular. De forma que a Helena, nós nos formamos com 23 anos. E o pessoal se formou bem mais tarde. Foi por problemas também na vida dele, que hoje eu conheço um pouquinho melhor, né? Assim como eu conheço o problema de muita gente aqui dentro, certo? E eu fico pensando, nos 50 anos e um pouco antes, eu acho que nós atingimos um equilíbrio. Porque na última festa que eu fui, antes do problema de saúde de meu marido, todos nós queríamos aparentar uma certa, digamos, pouca dificuldade de sobrevida, porque nós tínhamos máquina de fotografar, porque nós tínhamos um carro, estava todo mundo querendo mostrar o que já tinha conseguido na vida. Hoje em dia, eu fico olhando para todo mundo e eu acho que nós estamos num equilíbrio. Tem gente bastante abastada, tem gente mediana, mas também teve gente que não conseguiu chegar onde nós chegamos. Hoje falei para a Érica e para a Marja, eu não posso me queixar da minha vida. Pouca gente sabe o que eu consegui na vida, né? Não fico fazendo propaganda porque não gosto, mas eu agradeço aos meus pais, e eu acho que vocês também devem lembrar deles, pela educação que nós tivemos e pelo comprometimento com aquilo que nós escolheríamos como profissão nas nossas vidas. E isso não veio só do meu pai. No dia da formatura, eu fui pedir a bênção da minha avó, que já era viúva. E ela era uma pessoa extremamente quieta. E ela era hipoacúsica. Hoje eu tenho 7 deficientes auditivos na família. Não é por isso que eu sou otorrino, mas eu conheço essa turma. E a minha avó entendia tudo trocado. Mas no dia em que eu fui cumprimentá-la e dizendo, vó, me formei, vim trazer meu diploma para ti, ela olhou para mim e disse, honra o nome da família Lichtenberg. Teu avô sustentou 7 filhos, nenhum passou fome, todos têm profissão, todos têm uma vida razoável, e eu espero que tu também a tenhas, e tu nunca uses a tua profissão para enriquecer de forma ilícita. E eu fiz isso. Eu terminei minha profissão com 46 anos de trabalho ininterrupto, sem um processo contra mim, feliz com aquilo que eu fiz, atendendo desde os mais jovens, 0 anos de idade, até os 105 na clínica da minha mãe. Tinha uma velhinha lá que precisava de mim também e ainda está viva, teve no nosso casamento. Então, assim, ó, passa nesse tempo todo um filme das nossas vidas, né? E esse filme me traz uma felicidade incrível, não só pelo convívio de hoje, agradecendo as recepções que nós tivemos aqui, né? Mas também agradecendo as esposas dos nossos colegas, agradecendo aos esposos das nossas colegas, alguns já se foram, né? E também, né, agradecendo a essa fraternidade que nos une, né? E com um detalhe, quando meu esposo teve AVC e infartou, ele ficou muito parecido com uma pessoa que eu amo muito, que está aqui, né? Que é um colega nosso que está sentadinho aqui atrás. Quando eu o vi depois do infarto e do AVC,
eu me lembrei de tudo aquilo que eu passei e de todos os exercícios que eu mesma fazia com meu marido em casa, até deixá-lo muito, muito parecido com o Mânica de agora. Tá? Isso me emociona demais, porque além da profissão, ele tem uma garra que poucos de vocês conhecem para chegar à recuperação que ele chegou, certo? Então, nós não temos só pessoas felizes na profissão, nós temos pessoas guerreiras aqui dentro, como alguém que está sentadinho ali. E eu deixo um abraço e um beijo a todos. Parabéns. Não, agora tem mais outras mulheres querendo falar. Não. Deixa, Eu vou falar agora, porque a Ieda falou algumas coisas, Ieda, que me tocou profundamente. Ontem, o Vinícius, a primeira delas é o seguinte, a tua frase: sou eternamente agradecido a vocês. Eu sou eternamente, vocês me puxaram para cima. Ontem o Vinícius me cutucou. Fala alguma coisa. Eu não estava bem para falar. É que ontem, alguém falou depois, a reunião foi morna, foi xoxa. Porque ontem nós pagamos um tributo de dor e pesar. Todos nós. Você falou dos pais. E eu quero... ontem, eu levantei 5h30. E a Marina está brigando muito comigo que eu levanto muito cedo. Aí eu levantei e ela disse assim para mim, que horas são? E eu menti, disse, 5:06. Quando eu estava saindo, nós temos banheiros, eu tenho do outro lado, e ela, não é verdade, são 5:30. E eu levantei 5:30. E quando eu fui, tem um balcão antes do banheiro, e eu bati. E caiu a foto minha e do meu pai abraçados. E quando eu me formei, nunca vou esquecer esse dia, meu pai, ele teve 2 filhos médicos e eu fui o primeiro filho médico. Então, caiu uma foto dele assim, parecia que ele estava me cumprimentando. Em seguida eu mandei uma mensagem para todos vocês. Esse ano foi um ano, para mim foi muito pesado. Todos nós sofremos muito. A minha mãe morreu no dia 25 de janeiro. Muitos de vocês conheciam a minha mãe. Ela morreu bem, assim, tranquila. Sempre falou, vocês foram filhos ótimos. É o ciclo da vida, eu vou partir, não chorem por mim. Declamou até os últimos dias. E a minha mãe gostava muito. Os colegas iam almoçar lá em casa. A Anitta era filha, o Darcy Roberto, que já foi também, e o Mânica. O Mânica ia lá e tocava o piano e nos alegrava o dia inteiro. Então vocês, a minha mãe sempre teve a mais alta consideração por vocês. A mãe morreu, eu fiquei muito triste, eu tinha uma relação... Ontem alguém comentou uma outra coisa, o seguinte, por que o Sérgio Lago não vem, a Bárbara Reuser não vem, vários colegas, eles não vêm. Eles são da nossa turma, mas não são do nosso grupo. E o nosso grupo, são esses e mais alguns, nós fomos abatidos com a perda de 2 grandes colegas que são do grupo. Foi o Nassif e o Guaraci. Eu operei a Marília. Eu fiquei muito amigo do Guaraci. O Guaraci sempre atencioso, educado. O Menezes era muito amigo do Guaraci. Eu senti muito quando eu li, já era 6h30, 7 horas, que ele tinha sido enterrado às 6 horas. Então eu fiquei muito triste. Mas eu fiquei muito mais triste quando o Nassif faleceu. O Nassif, nós éramos da turma, mas éramos distantes. Eu era da primeira turma, o Nassif era da última. Nós éramos conhecidos, não amigos. Nós nos tornamos amigos, porque mais de 30 anos o exame para título de especialista é feito em Campinas.
E toda vez que eu ia a Campinas, eu ia na casa da Rosângela, do Nassif, eles vieram várias vezes aqui em casa, e o Nassif se tornou um amigão meu. Quantas vezes nós tomamos uma garrafa de uísque, nós três? Saímos. Eu Nassif, uma vez, eu fiquei muito triste com ele, porque normalmente se volta sábado à tarde, e eu ia voltar no voo das 6 da manhã, no sábado. Ele disse, eu vou te levar. Eu disse, Nassif, não faz isso, Nassif. Eu preciso estar no aeroporto 15 para 5, 4 e meia. Eu vou te levar. Tu não faz isso. Eu levantei 4 horas no hotel e tocou lá o telefone. Só o seu transfer chegou aqui no tal de Nassif. E eles moram do outro lado da cidade. O aeroporto, o Viracopos é de um lado, eles moram do outro. Estava o Nassif lá me levando. A Marina sabe, foi como eu tive. Ele não era meu irmão na faculdade, ele se tornou meu irmão depois. E eu fiquei muito, muito, muito triste. Eu acho que nós temos que aproveitar o que nós pudermos, o que nos resta. A Marina não gosta muito. É lei natural da vida. Então nós temos que tentar transformar esses momentos, esses anos que nos restam nas melhores maneiras possíveis. Finalizo com a hiena de novo. Vocês me puxaram para cima. Eu sou eternamente agradecido a todos vocês. Obrigado por estarem aqui. Você deve falar. Helena. Bom, Pode, não tem problema. Que fundo. por que que eu tô aqui? Vocês eram a vida do... A melhor viagem do ano era vir para Porto Alegre. Podia ser China, Japão. Mas era vir para cá. Porque meu marido era ponteado pela gratidão. Primeiro que aqui se realizou o maior sonho da vida dele, que era ser médico. Pobre, ele queria ser médico. E aqui veio, e vocês sabem das dificuldades que ele passou, do acolhimento que ele teve pela mãe do Celso Blacher, a quem nós viemos muitas vezes, vínhamos aqui e íamos visitar. A Beatriz, que eu recolhia em casa com o pai e os irmãos todos os domingos para almoçar, quando ele não tinha o que comer. Ele venceu o maior desafio da vida dele. Isso o engrandeceu muito, muito. E ele encontrou em vocês, cada um de vocês, um apoio. E é o que o Carlinhos disse. Esse apoio veio crescendo ao longo dos anos. Nós ficamos casados 34 anos. Eu estive aqui nessas reuniões 32 vezes. Só faltei 2. E o que eu sentia e o que ele comentava comigo é que a união entre vocês crescia a cada ano. E que isso enriquecia ele imensamente. Ele dizia, é um gás para o resto do ano. E o ano que vem juntar outra vez e contar para eles o que nós fizemos. Ele falou, nós somos uma irmandade. E agora, nos últimos dias, a doença surgiu muito de repente. Foi no dia 4 de junho que nós percebemos o que ele tinha. Ele se diagnosticou, ele se autodiagnosticou e ele se direcionou para os exames e aí ele descobriu o que tinha. E foi tudo muito rápido, né? Mas ele contou no calendário muitas vezes junto comigo. Ó, vou fazer químio aqui, aqui eu vou operar, um mês de recuperação, aí tem químio aqui. Eu vou bater, eu vou para os 50 anos.
eu não podia não vir. Primeiro que eu também me sinto parte dessa família. Com certeza. E segundo que ele tinha que vir. Ele vem. E os meus 2 filhos, a minha enteada, que é minha filha, e meu filho, ontem me responderam, parabéns. Ele foi. Foi sim. Quando eu mandei a imagem colhendo, segurando a foto dele, eles me responderam os 2, felizes. Ele foi, e ele veio, e ele está aqui. Obrigada pela carinho de cada um de vocês, que eu senti muito, 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 muito especial. Vocês são demais mesmo. É por isso que vocês são tão unidos, é porque vocês são para lá de especiais. Vocês são como dizem. Obrigada do meu coração. E obrigada por terem feito o meu marido tão feliz. Rosângela. Rosângela. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Com certeza ele está conosco. Sim. E eu tem tenho mais, hein? certeza, ele O ano veio. que vem ele vem de novo. Ele veio. Rosângela. Sim, querida. Te faço um convite, e eu acho que em nome de toda a turma, nós te esperamos no ano que vem. Deus abençoe. E te digo outra coisa, quando eu falei em equilíbrio, hoje em dia eu acho que nós já estamos somando anos a mais do que muitos outros que já partiram. Esses outros que partiram, tá, nos deixam lembranças também, assim como Nassif, como Guaraci, como eu te contei, que no sábado em que eu fiquei sabendo do passamento do Nassif, no domingo eu tinha tarefa na igreja, eu sou voluntária na igreja, tarefa importante, e eu não conseguia exercê-la porque eu chorava muito. E o pastor me presenteou durante o culto com uma manifestação dizendo que a nossa turma de 73, naquele domingo, estava perdendo um colega muito importante. Aquilo me deu uma força tão grande. E eu, alicerçada nessa força, eu peço que todos nós pensemos nisso que o Hartmann disse há pouco, na oração que ele fez, para que nós tenhamos força, porque isso vai acontecer outras vezes. E a cada um de nós que se for, que a gente lembre com saudade, mas que saiba que eles vão estar aqui conosco, tá bom? Daqui a muito tempo, né? A gente já sabe. Vamos falando. Vamos misturar. As damas. Agora não dá. Tá todo mundo engasgado. Anitia. É a tua vez, Anitia. Anitia foi se esconder lá no cantinho. Se não tem condições. Ah, bom. Quer que eu fale agora então? Vai lá. Por desistência, eu me sinto na obrigação de representar os colegas. Não, Estranho que pessoal, as gurias lá e os gurias. só para não sermos repetitivos, eu apenas quero dizer a vocês daquele meu sentimento em relação a todos de fraternidade, que é o que exatamente nós conseguimos criar no nosso grupo na faculdade. Claro que a faculdade, os grupos são heterogêneos e a gente era dividido em grupos de estudos, Mesas de né? anatomia. E aos poucos a gente vai conhecendo aqui, de repente se conhece ali e vai indo, e vai aumentando aquele nosso círculo. E este convívio foi tão bacana que quando nós nos formamos, nós tínhamos aquele sentimento que agora não se encontra mais ninguém, um para um lado, outro para o outro, um lado exatamente aqueles que nós convivíamos na residência, né? Ficávamos no mesmo lugar, eu mesmo saí de Porto Alegre, né? Mas a gente manteve ao longo do tempo
esta vontade de rever. E essa vontade foi crescendo cada vez mais. Eu não considero cada um de vocês, meus colegas, apenas colegas. Eu considero vocês meus irmãos. O sentimento que eu tenho é realmente de fraternidade. Eu tenho esse sentimento também com outros colegas que inclusive não estão aqui presentes e que normalmente não vêm às nossas reuniões, que a gente gostaria que eles aqui estivessem. Que muitas vezes nós tínhamos até mais convívio na faculdade com alguns que não vêm, né? Mas não se sabe por qual motivo eles não comparecem, né? Se distanciaram de nós. Por outro lado, ao longo dos anos, a gente experimenta um avanço nesse sentimento de afeto, de irmandade, né? A gente já sente falta, a gente sente saudades de vocês. Esse nosso grupo de WhatsApp, mesmo que eu não esteja lá me manifestando, muitas vezes eu estou procurando sempre acompanhar, saber o que está acontecendo, né? Hoje a tecnologia nos permite, ela nos é positiva também nesse sentido, né? Eu agora estou curioso de saber onde vai ser a festa dos 51 anos e estar presente, se Deus quiser. Quero que todos nós estejamos. Que nesse ano que começa agora, nós não tenhamos nenhuma baixa no nosso grupo, né? Deus há de nos ajudar, certo? E hoje, conversando com a Helena e conversando depois com o Elias, eu dizia para eles que eu tenho curiosidade, certamente, eu acho que todos têm curiosidade, de saber onde andam determinados colegas, o que houve com os colegas. E eu até dei uma sugestão, que alguém de posse da nossa lista de chamadas apresentasse aqui, ó, por ordem alfabética, fulano de tal. Cadê? Alguém sabe onde está? Aquele colega que souber, relata para o grupo, para que nós possamos então nos inteirar melhor e quem sabe procurarmos algum ou outro, né? E, eventualmente conseguir um contato para que pelo menos alguns desses a gente consiga atrair para os nossos próximos encontros, tá? Não vou mencionar agradecimento às pessoas que organizaram, só quero dizer que esse, como disse bem a Ieda, foi uma verdadeira imersão, uma imersão no afeto, no companheirismo, na fraternidade, né? Deixo para que aqueles que sabem quem são as pessoas agradeçam realmente a eles, tá? Não vou mais me alongar, porque sempre tem outros que querem falar. Bom, pessoal, ser bem breve. Duas coisas. Uma sobre o que a Ieda falou, o ponto de equilíbrio, né? Ao longo de todos esses anos, cada um percebeu que o foco da reunião mudou, né? Ao longo de todos esses 50 anos. Nos primeiros anos de encontro, a vontade era de mostrar que tinha se obtido do ponto de vista profissional, do ponto de vista material, especialmente também, as novas relações, os novos maridos, os novos namorados, as novas namoradas. E isto foi mudando com o tempo, porque a gente vai ficando maduro e vai percebendo que essas coisas, elas são importantes, mas são efêmeras, né? Elas passam. Que o que fica mesmo é a raiz da relação básica da gente como fraternidade. O resto vai muito rápido. Em 2021, no dia 13 de maio, minha mãe fez 100 anos. E veio a falecer no dia 28 de outubro, então cerca de 5 meses depois de comemorar 100 anos.
E eu e meu irmão, somos só dois, vocês conhecem o Paulo da D74. Então, quando nós fomos lá no apartamento da nossa mãe para fazer a limpeza de todos aqueles roupas, Os guardados. né? E a gente realmente, aí você se dá conta, claro, no caso nosso foi tardio, se dá conta de quão efêmero, quão passageiro estas coisas materiais são. Isso para mim foi um divisor de águas muito importante, no sentido de que a partir dali mudou. Realmente, bens materiais vão todos, não vai sobrar absolutamente nada. O que a gente vai lembrar daqui é os bons momentos que a gente viveu, as relações de afeto que a gente teve, que conviveu, a nossa fraternidade entre elas. O resto tudo passa. E então, dando força a isso aí, esse ponto de equilíbrio, esse momento especial, é a evolução, acho, do ser humano. Né? A gente começa a valorizar aquilo que realmente vale a pena. O que é dinheiro, o que é posse, o que é bem material, isso não vai conosco. O que vai conosco são a lembrança dos momentos que a gente conviveu aqui, com os grandes amigos que a gente teve, com a família que a gente tem, pai, mãe, irmãos e amigos do coração. O resto é o resto. O segundo que eu queria fazer é um agradecimento muito especial. A comissão para fazer nossa comemoração de 50 anos, a gente trabalhou bastante. Mas uma pessoa que estava combalida por problemas físicos grandes, o Tony. O Tony estava como nunca, todas as outras vezes, os anos anteriores, o Tony sempre muito visivelmente disposto. A gente fazia as reuniões, se reunia, ia num restaurante, num bar, mas esse ano a gente sentia que o Tony tinha as dificuldades. Estava sofrendo. O negócio dos problemas ortopédicos que ele tinha e que ele veio a fazer a cirurgia, que o deixou muito bem nas mãos do nosso querido Carlinhos. Então, um agradecimento muito especial ao Tony, que apesar de todas as dificuldades físicas, pessoais que ele passou esse ano, ele comandou a nossa comissão de uma maneira com muita galhardia e fez com que a gente chegasse a esse momento e conseguisse fazer, se não foi o ótimo, certamente acho que foi uma reunião que a gente vai levar no coração, porque acho que ela foi muito, muito, muito especial. Tony, um agradecimento, palmas para o Ele merece. Então, me vejo obrigado a continuar. E estou muito emocionado. Já cheguei emocionado. Não sei exatamente todo o contexto da minha emoção, mas obviamente tem a ver com tudo que está sendo dito, tudo que já foi dito. E realmente, todos os anos falaram agora a mesma comissão. Não, ano que vem eu não vou, cansa muito, dá muito trabalho. Aí ano que vem eu estou. Então, eu quero, a propósito disso, eu falei hoje de futebol de salão, vamos fazer um futebol de campo. Vamos fazer uma equipe um pouquinho maior, participando mais pessoas, que vai ser mais divertido e menos oneroso a nível de desgaste emocional. Bom, obrigado Sérgio, obrigado a vocês todos. Eu tenho sentido cada vez mais o carinho de vocês por mim, me nomeando como oradora, tudo, ou o palhaço, o que seja. Mas eu sinto muito carinho e muito respeito de todos vocês por mim, e eu queria agradecer isso. E ao agradecer, eu quero compartilhar algumas coisas da minha vida pessoal, que talvez vocês não conheçam. A primeira delas, eu decido que vou ser médico, que quero ser médico, eu tinha 3 anos de idade. Meu pai era médico. O pai tinha um anel, uma esmeralda comigo. Esse anel vai ser meu.
no dia da minha formatura, meu pai me entregou o diploma e me entregou o anel. Eu fui médico, tive dúvidas. Isso eu quero também compartilhar com vocês. Eu fui daqueles que fez aquela loucura de plantões de 24 horas para o socorro. E ali eu tive uma decepção muito grande com a medicina e com alguns colegas médicos. E pensei em abandonar a medicina. Quinto ano. Aí eu tinha um carro que me tinham dado, vendi esse carro e fui para a Europa. Fui sozinho, porque quem tinha dinheiro queria trocar de carro e os outros não tinham dinheiro. Passei 3 meses viajando na Europa, albergue, dormi várias noites em trem, porque eu calculava a distância. Passei 3 vezes em Paris sem conhecer Paris, depois passei 10 dias em Paris. Foi uma viagem muito introspectiva e eu não queria voltar. A minha mãezinha, muito querida, meu filhinho querido, tu te esquecesse de te matricular na faculdade, eu fiz a matrícula para ti. Tá bem, eu chego dia 20 de março, que é o aniversário dela, tinha perdido o estágio de obstetrícia. E graças ao nosso querido amigo Hermes de Souza, que recebeu 2 dos meus filhos, ele me permitiu fazer os partos e a obstetrícia à noite e eu fazia cardiologia de dia. Então, com isso eu consegui me formar junto de vocês. Mas a decepção que eu tive no pronto-socorro, porque a ética eu aprendi dentro de casa, ninguém aprende ética em colégio nenhum, a ética ela vem de dentro. E o meu pai sofreu um processo injusto, porque ele era um perito do INSS e faleceu uma senhora, uma cirurgia ginecológica, e quem o operou, o anestesista e o auxiliar, e o meu pai, como perito do INSS, foram acusados dessa morte e pediram indenização. E meu pai disse, mas como? Disse, não, você nem examinou, dizia para o meu pai. Você disse que era o ovário esquerdo e era o ovário direito. Bom, foi um processo que correu, ele teve uma decepção, porque alguns colegas olhavam ele assim, e ele foi atrás dele, dos laudos, e encontrou o laudo dele, o ovário, era o ovário correto, ele tinha feito a peritagem correta, mas foi acusado. Nesse então, eu estou fazendo um pronto-socorro, e vejo, eu tendo que fazer coisas. O meu primeiro dia de plantão, eu fiz uma cirurgia, neurocirurgia com o Godoy, de 4 horas, o menino cujo pai tinha passado a cabeça, por cima da cabeça dele. Eu nunca tinha visto um cérebro vivo. A gente tinha visto cérebro de anatomia. E eu estava lá, naquela coisa de coagula, aspira, coagula, aspira, coagula, aspira, coagula. Aí eu estava, agora eram 24 horas de plantão. Agora eu vou comer, 3 da manhã. O interno da cirurgia era o nosso professor lá, o Kleber. Não, Kleber. Kleber. Bom. Aí estava lá, tinha um cara de barriga aberta, vai lá e faz a amnésia e vamos para a cirurgia. Aí 4h30 da manhã, eu estou lá na cirurgia. Já sai daí, que deixa que eu termino. Porque era corta, pinça, corta, pinça, corta, pinça. Aí de repente tu pensou em cortar. Primeiro dia de plantão, eu descansei 1 hora, plantão de 24 horas. Mas não é disso que eu queria falar. Eu queria falar de vários médicos, chefes de serviços, que, dormindo, quando o interno ia lá pedir, não sei o quê, ele olhava assim, uma vez uma menina de 15 aninhos tinha tido um acidente e a carinha toda machucada e cortada. O doutor da plástica, não, tu faz assim, ó, tu pega isso aqui, puxa pra cá, faz aqui, tá, eu vou dormir, tá. E me deixou sozinho. E eu fiz aquilo e não dava certo. Enrugava tudo. Aí eu mudei a técnica, inventei a minha técnica e fui costurando de baixo para cima, de baixo para cima, de baixo para cima, e cheguei lá. E assim outros aspectos que ela tinha. Eu tive que fazer sozinho, sendo 5º anista de medicina, sem nunca ter feito nada disso. Eu achei de uma irresponsabilidade médica que não podia acontecer e me desapontei com a medicina e quase quis abandonar a medicina por essas razões. Meu pai, ético, moral, estava recebendo um processo injusto e eu estava vendo médicos sendo demasiadamente irresponsáveis.
Ah, depois eu arrumo, depois não sei o que, e era. Ah, se, como é que era a coisa do abdômen agudo? Ah, se arrumou sozinho, que céu. Tinha médicos muito bons, não vou falar de todos, mas tinha alguns que aquilo era bico, não, ou pegar paciente para depois. Não eram médicos de verdade, e aquilo me desapontou, e eu quase abandonei a medicina por causa disso. Bom, para terminar, já falaram aqui, o que eu tinha me esquecido, que não era esquecimento, depois eu ia falar, era dar agradecimento a todas as parceiras e parceiros, que sim, sem eles, sem elas, nós não teríamos feito. E a presença dessas colegas, que já são colegas, e tanto que já sabem das nossas histórias, que nos ajudaram todos aqui. E, principalmente, agradecer a vocês todos o carinho que eu tenho recebido, o respeito que eu tenho recebido e o amor que eu tenho recebido. E, bom, claro, especial, alguns amigos médicos que me ajudaram, Carlinhos, Armando, Vinícius, daqui eu acho que são esses por hoje. O Almeida. Não, sim, o da Covid, o Almeida. Quase uma vez. Universina. Universina. Da Universina eu não lembro qual ação. Bom, Mas o Almeida, sim. Levanta, por favor. O Almeida, a Débora é testemunha. Essa parte eu queria esquecer. Gente, obrigado a todos. Vai, Theo, vai lá agora dar o finish ali. Às vezes eu descarto. Como a mente funciona, vai lá. Antônio, não sabia que tinha problemas na área do Vinícius. Eu não sei se ele... Não, ele me cuida para não ser paciente. Te aconselhou, então. Tá bom. Não, ele fez o que era necessário. Depois desses depoimentos que nós ouvimos aqui hoje, fica bem difícil falar. Primeira coisa que eu quero registrar, que são depoimentos realmente muito afetivos. Eu acho que ficaram na história aqui do nosso encontro. Acho que todos se deram conta disso. Acho que lá pelas tantas eu até temia um pouco que o clima fosse se tornando progressivamente mais depressivo e que nós íamos ter que apelar para alguns memes, né? Para reverter um pouco o espírito da coisa. Mas eu, desde ontem, desde sempre, na verdade, mas ontem tive mais uma vez a prova da quantidade de histórias que nós temos para contar. Conversando, sentado ali com o Paulo, a Helena, o Tony, o Paulo começou a recuperar algumas histórias, e eu que sempre fui um amante de uma sessão das seleções chamada Flagrantes da Vida Real. Quando chegava o número de seleções em casa, eu corria para ver os Flagrantes da Vida Real. E até hoje gosto de filmes baseados em fatos da vida real. Vinícius assina até hoje. As seleções, sim, claro, eu sei disso. É, no consultório dele tem, né? Me contaram, porque eu nunca fui. Tem inveja, porque eu encerrei a coleção há muito tempo, mas ele tem mesmo. Tu levou um amigo? Eu levei um amigo. Ele foi atrás de mim. Alô? Tá, Mas, desculpa aí. não, Oi. tudo bem, eu acho que é bom brincar um Estamos aqui pouco. na. Mas eu mais uma vez reiterei essa ideia sobre a quantidade de histórias interessantes que nós temos para contar a respeito de nós mesmos e do nosso entorno imediato. Ontem, quando pediram para o Paulo falar, logo Estou falando. Agora está o seu Paulo falando. porque ela tinha que ser escrita, né? Olha que o Paulo contou ontem sobre os 13 encontros com o Sérgio Lago, digna de um conto a ser publicado. Tá, queridinho, tá bom. E essa semana eu tive, além de tudo, eu tive a oportunidade de reencontrar dois colegas que não vêm aqui agora atendendo um pouco a
tua aflição, que é a nossa aflição crônica aqui, né? Uma espécie de aflição crônica que nós... Quem e como nós vamos encontrar e chamar os que não estão vindo? Acho que esse pequeno grupo aqui, num certo sentido, tem desistido um pouco dessa experiência negativa. Um pequeno grande grupo. É um grupo sempre grande. É um quarto da turma que entrou. É um quarto da turma que entrou, que se mantém fidelíssima à memória de 80 e tantas pessoas. Na verdade, nós carregamos a memória de 80 e tantas, né? Sempre falamos deles. Todas as vezes nós falamos um pouco sobre um pouco sobre o outro. E como vamos chamá-lo e tal. Essa semana eu tive a oportunidade de encontrar, ou de falar, porque precisei falar, por negócios pessoais e tal, com 2 colegas que eu não via há tempo. Um deles até me disse que vinha, estava fora do país, eu precisava, por razões profissionais, falar com ele, era o Paulo Passos. Ele disse que talvez viesse. Eu digo, bom, faz toda a força possível. Tinha um evento na Alemanha, né? Um evento científico na Alemanha. Tinha, estava lá, falei com ele lá. E um outro que eu nunca tinha visto depois da nossa formatura, nunca mais tinha visto. Ouvia falar e que mandou um abraço para todos vocês. No final das contas, vão ficar bastante surpresos com isso. Eu estava numa reunião, estava esperando lá com um outro colega nosso, uma reunião que este outro colega tinha aprazado, e eu não sabia com quem seria a reunião. Eu digo, quem é a reunião que nós vamos ter agora? Aí ele me disse André Algaia. Cláudio Algaia. Não, ele me disse, não, é com o André Algaia. Me deixe terminar a história que vocês logo vão entender. Eu tive um colega de turma que se chamava Cláudio Algaia. E é o pai dele. Ele é filho do Cláudio Algaia. Eu digo, e como é que está o Cláudio? Está bem, esteve aí com uma doença agora recentemente, mas ficou bem e tudo. E esse meu colega com quem eu teria a reunião. Daí a pouco abre-se uma porta e sai o Cláudio Algaia. Então, o Cláudio Algaia estava numa reunião ali e gritou o meu nome. Gritou Teobaldo Oliveira Tomás, todo ele. Nem eu me lembro. Eu me conheço por Theo, todo mundo me conhece por Theo, Theo pra cá, Theo pra lá. Ele grita assim, quase de guerra. Ele veio de lá, me deu um abraço. Ele era anchetano também, não é? E era anchetano. Sim, anchetano. Toda a família Algaia, os irmãos, anchetães. E aí, então, começamos a conversar e atrasamos a reunião, porque a reunião era de fato com o filho dele, e atrasamos 1 hora tal da reunião, porque aí, então, começamos a conversar. E quem sabe que tu aparece lá, nós temos agora um fim de semana todo, quem sabe que tu aparece lá. E disse, não, eu mando um abraço para todos. Um abraço para todos. Um abraço para todos que estivessem aqui. E me lembrou um meme, que com ele eu vou encerrar, que era uma piada que ele atribuiu a mim, no 3º ou 4º ano da faculdade, que eu juro que eu não reconheci como sendo autor. Fui tomado novamente de surpresa, né? Mas muita surpresa num dia só, vocês podem imaginar. Eu estava vindo para cá, né? Já estava antegozando o encontro, como sempre faço e tal. E essa sucessão de surpresas. Então, eu disse, não, numa aula, um professor pergunta quem tinha inventado o exame de Papa Nicolau. E tu dissesse na aula, no silêncio da aula, deve ter sido um Papa muito sem vergonha. Para conhecer essa região, tinha que ofender os câmeras. Eu juro que eu não sou o Mas, Theo, põe ali,
Se alguém se acusa. Não, pensei. Ela foi do Hartmann. Essa piada foi do Hartmann. Na hora eu pensei isso, mas não discuti com ele. Ri junto, etc. Mas de conta que me lembrava, mas essa piada foi do Hartmann. Essa tem a autoria e o DNA do Hartmann. E fiquei quietinho. Isso aí. Uma por ser meio desbocado, outra por ser ginecologista. Então é isso, pessoal. Eu achei o seguinte, nós temos muita história para contar. Pelo amor de Deus, vamos contá-las rapidamente e vamos fazer nos divertindo. É Nos verdade. divertindo. Tenho certeza que cada um de nós, se pensar rapidamente, tem mais de 10 cada um. Eu contei essa rapidamente porque me aconteceu agora. E antes que o Lois Alzheimer me bata, já bata, entende? Eu vou contando. Tá bom, pessoal? Foi um grande encontro. O paciente urinar num copo, né? E dá um tempo para ver assim se depois Sedimentação. Né, sedimentação. Edmundo Torres. Não, a leucocitúria. Da sétima. Aí seu João, mas e as moças aí? Tapa aí, seu João. Dá um tempo aí, seu. Pode guardar o guri. Aí, seu João. O senhor é macho, seu João? Macho ou homem? Sou homem macho, por então bebe. Esse foi o doutor Torres? Era o Torres. Foi o Torres. Tá vivo, tá bem, bora. Beleza. Bora hoje? Doutor Pedro. Não, mas não é Edmundo, é Paulo. Não. Não, Torres eu tenho uma Torres Carlos. Olha lá. Torres Carlos. Tem uma boa do Torres. O Torres não era estava ele, não era sempre ele. atrasado. Um pouquinho. Qual é o Torres que tá falando? Urologista. É o Ah, esse é de São Borja? É o. Esse é o. Um dia ele não aguentou, ele interrompeu a aula e eu tinha uma moto, ele teve para a faculdade de moto. Ele olhou para mim, parou a aula, gelou. Pai, vai dizer, mas aquela moto não deve andar nada. Chegaram atrasados. Era a moto. Petri, esse Torres está vivo ainda, o da Uru? Não sei. Não, mas ele era um cara bem moço. Moço de outro homem. Hamilton. Em primeiro lugar, um abraço a todos. Acho que não tem quase nada a dizer depois de tudo que se ouviu aqui. E, como já foi bem expressado, fraternidade, com aquele afeto que nos envolve. Mas eu queria dizer duas ou três coisas só além disso aí, que é o convencional, de que eu acho que nesses 50 anos, poucas vezes eu não participei. Poucas. Acredito que menos de 5 ou 6. E cada vez que a gente pensava na nossa comemoração, e eventualmente não se podia estar presente, a gente lamentava muito. Assim como também, como já foi dito há pouco aí, acho que foi o Theo, a vinda para cá e essa comemoração nossa, a gente já antegoza antes. Né? Já começa a vibrar antes, pelo contato mais próximo que eu e o Almeida temos lá no hospital, da PUC lá. A gente quase fazia questão de se encontrar para, de alguma maneira, discutir a preparação. Eu nunca fui da comissão, agora recentemente pelo fato de ter virado para Canela o local, então eu contribuí um pouco com o que aconteceu hoje ao meio-dia, que eu espero que tenha agradado todos vocês. E então queria terminar dando aquele abraço especial para todos. Sempre é bom rever os amigos, os colegas, as esposas, os maridos. Que teve a Rô. Já voltou? Não. Né? De novo, dizer como a gente lamenta, assim como o Carlos,
nós nos hospedamos e ficamos juntos com o Nassif na casa dele, em Campinas, temos desfrutar, né, do carinho deles, né. Também, Carlinhos, tomamos vários litros, né, de uísque e, mais do que isso, curtimos a nossa amizade e tudo aquilo que ela expressou bem com emoção, né, é a realidade. Ele é um sujeito que fazia questão de estar aqui, estar conosco, e acho que esse fato dela ter vindo marca bem ele veio, né? Então não podemos também, como eu já falei para o Almeida amanhã lá, de repente fazer o luto só pelo Nassif, nós não podemos esquecer. Agora recentemente aconteceu do Guaraci, mas o ano passado foi o Ebre e há pouco os outros, etc. Tem mais 20, nós somos, acho que 22 já foram, que nós temos que também respeitar, lamentar e saudar. Um abraço para vocês, se Deus quiser, até o ano que vem. Pessoal, eu estou eternamente agradecido. Um honorário, né? Um honorário da porque eu me incorporei ao grupo. Eu acho que um dos mentores foi a Érica, que já estava cursando a D73. E nas primeiras reuniões eu fiquei sabendo que ela ia na reunião de vocês e tudo, e eu ficava em casa, porque eu não tinha assim vínculo com a D73. E aproveito também, porque eu não tinha vínculo, porque na realidade eu não sou do Brasil. Eu parei aqui em Porto Alegre por razões metafísicas. Metafísicas, me contou. E eu passei 20 minutos contando a minha história para o... Ele foi no banheiro. Da Boian. Ah, tá aí, ó, tá aí. Já voltou. E para o Hartmann. Eles acharam muito interessante a história. E realmente a minha história é bastante interessante. Mas eu não quero discorrer sobre o passado. Eu só queria agradecer o acolhimento de vocês, de eu ter entrado um peru dentro da D73. Então, muito obrigado por terem me acolhido. E a partir do segundo encontro, então, da D73, eu comecei a frequentar mais assiduamente o encontro anual de vocês. E, claro, dentro desse convívio que comecei a ter com vocês, nós criamos, a ele criou, uma amizade muito grande com a Magda e o Hamilton. E eu me lembro que quando a gente saía de noite para tomar uns drinks, eu aprendi uma coisa com o Hamilton. Alguma coisa? Nós sentávamos na mesa, não tinha nada de brinca ainda, né? Mas tinha umas pílulas ali que o amigo disse assim, ó, tem que tomar essa aqui, porque não vai te dar enxaqueca. Aí eu peguei aquela pílula, era o Engove. Ô, Hamilton! Eu não quero, não me lembro. Ele sentava em Engove. Ai, não se lembra. Ai, não lembro. Ai, não lembro. Mal, porque ele estava bêbado por Agora ele fala, não me lembro. Se eu me lembro muito bem. Muito bem. Bom, e aí começamos a sair, não frequentemente, uma vez que outra e tal. E a partir daí eu comecei a conhecer vários colegas da D73. Guedinha, o Arriaga,
o Rota, que não sei onde ele anda, está ali. E, enfim, vários colegas. Né? Conheci, assim, por causos engraçados e meio desbocados, o Hartmann. Mas isso foi lá no Papa. O Papa viu até religioso eu sou. Aí eu comecei a Formação reativa. Comecei a conhecer o Hartmann, mas não pessoalmente. Aí eu disse para ele que eu preciso conhecer pessoalmente ele, porque eu também sou do jeito deles. Eu sou muito brincalhão. Mas à medida que a idade foi indo, eu me reservei um pouco. A minha história, como já disse, eu não sou aqui no Rio Grande do Sul nem no Brasil. Eu vim parar inclusive em Porto Alegre, foi sem querer, foi uma imposição do destino. Porque meu pai era diplomata, alemão, e ele foi para Nova York, conheceu minha mãe, nasceu a minha irmã. Depois eles foram expulsos dos Estados Unidos, porque a Alemanha entrou em guerra, né? E o presidente Delano Roosevelt expulsou tudo que é alemão, vão embora. Botaram dentro de um navio velho, que mal e mal conseguiu atravessar o Atlântico e parou em Lisboa. E afundou. Não afundou. Parou em Lisboa. Aí o meu pai disse assim, mas eu tenho que seguir viagem porque o governo está me chamando, não sei para quê. Né? Eu não posso ir no front porque eu tenho uma deficiência física, né? E eu nem quero ir para o front, não quero nem saber dos nazistas. E aí minha mãe disse assim, e tu vai, eu vou ficar aqui cuidando da minha filha. Aí ele foi. Depois de um certo tempo, ele voltou para Lisboa para conhecer o crescimento da minha irmã e tal. E ficou um tempinho e voltou de novo para a Alemanha. Depois de uns tempos na Alemanha, ele recebeu uma carta da minha mãe. Vem, porque o nosso segundo filho está para nascer. Aí eu nasci em Lisboa. Aí eu me lembro, lá na PUC, me encontrei com o Almeida, e o Almeida disse, vocês vão na reunião, na nossa reunião, vamos e tal. Aí ele me chamou de alemão. Almeida, eu não sou alemão, eu sou português. Eu sou português. E aí eu pensei assim, bom, né, na reunião que nós estamos fazendo agora, aproveitando os 50 anos, eu vou historiar a minha vida rapidamente, né, para vocês entenderem como é que eu parei em Porto Alegre e fui acolhido muito bem pela D73. Bom, eu já falei que um dos principais vetores foi a ele. Depois foi o Hamilton, foi o Ariaga, foi o Rota, foi o grande Dapoian, né? E o Theo, depois eu fiquei conhecendo ele bem, né? Me identifiquei muito com ele, principalmente sobre os diretores de filmes dramáticos, como Sam Peckinpah, Ridley Scott, e assim vai. E a gente começou a memorizar esses filmes. Bom, e depois eu conheci a Iadinha, claro, depois o Paulo Passos, a Helena e tudo, né? E assim foi. Aí eu pensei assim, eu preciso historiar a minha vida. Bom, depois de Lisboa, a Alemanha terminou a guerra e tal, meu pai teve um emprego em Lisboa, ele fazia aquelas armações
que existe agora em metal, né? Me esqueci do nome. Né? É container, mais ou menos. Ele era Aqueles encaixotador engravedados, de né? madeira para embarcar móveis para o exterior. Né? Tá. E aí a Alemanha chamou ele de novo. Aí meu pai aqui, ó. Aqui que eu vou ficar aqui. Né? E aí nasceu o meu irmão. Aí estava feita a coisa, né? Ele enraizou lá em Lisboa, e aí ficamos morando lá não sei quanto tempo, eu acho que uns 9, 10 anos. A guerra já tinha terminado, a Alemanha reatou relações exteriores com o resto do mundo, e aí o governo alemão ficou pensando assim, vem cá, quantos diplomatas sobraram e quantos diplomatas estão em fase de formação? Assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos convidar aqueles que já eram antes da guerra, né? E o meu pai conseguiu, recebeu um convite e ele aceitou. Bom, como ele estava em Lisboa, A mulher era alemã. A minha mãe era alemã, meu pai também também, era alemão. tá. Alemã. A minha mãe estava em Lisboa, trabalhava com uma secretária trilíngue, ela dominava o inglês, francês e o alemão, numa firma inglesa de cortiça. Com essa cortiça, a firma inglesa fazia rolhas de garrafa de vinho. Aí ela ficou trabalhando, meu pai pregando prego na madeira ali para fazer aquele. Eu esqueci o nome. Bom, enfim. Engradado. Não, engradado não, Caixote. container. Container. Na época não tinha esses containers metálicos, mas eles faziam de madeira. Meu pai ficou lá trabalhando, claro que teve a ajuda da colônia germânica e tudo. Ele ficou ali, aí eu recebi um convite do governo alemão para ele ser readmitido como diplomata. Aí ele aceitou. Aí ele foi convidado para Rio de Janeiro. Porque no Rio de Janeiro não tinha consulado alemão, ele foi para lá para inaugurar o consulado alemão. A embaixada? Ou a embaixada, É a capital do país. Aí nós fomos para lá, ficamos 2 anos no Rio de Janeiro, e depois meu pai foi transferido para Recife, ficou também 2 anos, aí foi transferido, depois de um certo tempo, eles tinham que fazer um pit stop no próprio país, ele foi para lá, nós ficamos quase 1 ano, praticamente 1 ano, e nessas alturas eu aprendi o que aprendi. Eu frequentei a escola portuguesa brasileira no Rio, de Recife, e na Alemanha também. Mas deu um revertério ali na minha cabeça e o sistema escolar desses locais era completamente diferente um do outro. Né, Almeida? Completamente. E eu não aprendi nada. Não aprendi nada. E aí o meu pai, depois da Alemanha, recebeu um convite para ir para Paraguai ou Uruguai e Madrid, na Espanha. Aí ele chegou de noite, reuniu a família, explicou tudo direitinho. Eu quero que vocês façam uma votação. Aquele que ganhar, está resolvida a questão. E aí ele botou as ofertas na mesa. A minha irmã perguntou para nós, que era mais velha, né? Cátia, Uruguai, Paraguai, onde é que fica isso? Peraí, aí ele levantou, buscou o mapa mundi. E aí mostrou aqui, ó, Uruguai é aqui, e a gente, oba! E Paraguai ali. Não, meu irmão e eu, nós queremos concentrar no Uruguai. Por quê? É um país banhado pelo Atlântico.
tem praias. Nós passamos no Rio, passamos Recife no mesmo ambiente. E agora nós vamos para o Paraguai, onde não é banhado pelo mar, não mesmo, Uruguai. Aí combinamos, então, Uruguai. Aí meu pai, qual foi a decisão? E nós uníssimos. Uruguai! E o meu pai e a minha mãe não queriam ir para o Uruguai. Meu pai queria que nós fôssemos para Madrid, porque a intenção dele era nos botar no internato que ficava perto da Alemanha e que a gente ia seguidamente para a Alemanha. E aí nós ganhamos. Aí meu pai foi transferido para Montevidéu. Ficamos no Montevidéu uns 7 anos. Claro que quando nós chegamos lá, meu pai, todo germânico, ele disse assim, não, agora eu vou botar vocês num colégio e vocês vão começar a aprender o que é escolaridade. Aí ele disse assim, qual é o colégio, pai? Liceu Alemão em Montevidéu. Ele disse assim, chega de alemão. Bom, aí ele nos internou, nos matriculou lá, foi em março ou abril, por aí, 2 meses. Depois de 2 meses veio o relatório escolar. Meu pai leu ali, disse assim, meu Deus, esses guris não vão adiante, estão tão confusos e tal, não vai adiante, não sei o quê. E ele ficou preocupado porque os filhos dos outros diplomatas já estavam meio encaminhados. O meu irmão e eu, nada, né? Aí ele falando, comentando e lamentando lá na embaixada em Montevidéu, um colega dele disse assim, vem cá, nasceram em Lisboa, língua portuguesa, foram para o Rio de Janeiro, foram para Recife, língua portuguesa, e estão aqui e estão levando um baile em espanhol, por que o senhor não manda eles para Porto Alegre? Porque ali tem um pensionato muito bom. Aí a minha mãe pulou da cadeira e disse assim, o pensionato tem que ser católico. Aí meu pai, tá bom, tem católico. Aí escolheram o internato do Colégio Rosário. Aí meu pai já entrou em contato com o diretor do Colégio Rosário. Por casualidade, o diretor era o irmão Liberato. Foi meu também. Que era alemão de natureza. Alemão do meu. Eu queria sair dessa ciranda de alemão e tudo e nada, tio. Aí nós fomos de carro, levamos 48 horas para chegar em Porto Alegre. E não por causa do carro, né? Não. O carro era carro de embaixador e tal. Nós chegamos perto da Mercedes, fronteira do Uruguai. Era um Opel ou um Mercedes? Não. Era um Opel Capitão. Então, grande e tal. E nós chegando perto da fronteira com o Brasil, cadê a rodovia? Nós estamos entrando dentro de um campo. Aí o meu irmão ficou olhando, pai, tá vendo aqueles postos ali em fileira? Ó? Então, vamos seguir esses postos, talvez a gente chegue lá. E não deu outra, seguimos os postos, chegamos. Só que em vez de Porto Alegre. Chegamos no Rio Grande do Sul. Aí paramos lá em Bagé, pernoitamos lá, no dia seguinte, Porto Alegre. Levamos não sei quantas horas. O carro chegou todo empoeirado. Paramos no hotel Umbu, que na época. Não, mas parece que tu não atravessou Guaíba ainda. Ah, é. Exatamente. Chegaram dentro de cara. Aí nós viemos a Porto Alegre, chegamos em Porto Alegre, tinha um
baita lagoa ali, assim, como é que nós vamos atravessar? A gente via Porto Alegre ali, com aqueles edifícios e tudo. Aí o meu pai se informou e disse assim, não, o senhor segue por aqui que tem uma balsa que leva tudo que é carro para o outro lado. Ah, muito obrigado. Entramos na balsa, nós fomos na Guaíba, chegamos do outro lado do Guaíba. Aí nós fomos até o Hotel Bus, estabelecemos ali, tomamos um banho, no dia seguinte fomos direto lá falar com o irmão Liberato. E aí eu me lembro, meu irmão e eu sentados, e meu pai falando em alemão com o irmão Liberato. Pegando cadáver de você. Eu não entendia nada, é sempre alemão, alemão, alemão. Pô. E aí eles combinaram o seguinte, não, os seus filhos podem ficar aqui, sim, mas em que série? Eu vou arriscar e eu vou botar ele na 3ª série ginasial. Desculpa, que idade tu tinha? Mais ou menos que idade? 14 anos. Meu irmão, 13 anos. 13, 14. Tem um ano de diferença. Aí nós ficamos internato lá, 2 anos, porque depois no 3º ano fechou o internato e passamos a morar em pensão, em quarto de família, a gente alugava, enfim. E aí, no primeiro ano do 3º ginasial, o relatório, chegamos em maio, né? O relatório do primeiro semestre foi um desastre. Só podia já acontecer, né? Porque até então a gente não aprendia nada. Era português em Lisboa, no Rio e Recife, meio diferente. Depois começamos a frequentar um colégio com língua espanhola. Nós temos um nó na nossa cabeça e a gente não acompanhava lá no Rosário. Aí veio o relatório e o Liberato mandou para o meu pai. Meu pai quase caiu de costas. Caiu quase de costas e quebrou quase o nariz. Bom, aí ele ficou preocupado e entrou em contato com o Liberato. Pai, eu falava assim, Liberato, se acalme, que nós vamos dar um jeito. Eu não sabia qual era o jeito. Que surpresa. Bom, o jeito veio no final do primeiro semestre. Notas 4, 3, 2, a máxima era 10, né? E nada. Aí o meu pai ficou mais preocupado. Como é liberado? Tu disseste que não tem, ia dar um jeito. No 2º trimestre nós vamos dar um jeito. E realmente no 2º trimestre, no fim do ano, nós passamos com a nota mínima, meu irmão e eu. Arrastando assim, raspando. Aí nós passamos para o 4º ginasial, começamos a cursar e aí eu notei, e meu irmão também, que a gente já estava aprendendo alguma coisa palpável e meio que acompanhamos a turma da 4ª série. Aí nós passamos, entramos no científico, né? E o meu irmão optou pela tendência de engenharia e eu de medicina. Eu sempre queria medicina. E aí nós cursamos o primeiro científico, 2º, 3º científico, fomos fazer o vestibular. Eu na primeira vez no vestibular da URGS eu não passei, mas passei na Odonto, e aí no outro ano eu fiz o vestibular da URGS e da Católica. Rodei na Católica. Mas passei bem na URGS. Nossa. Mas eu passei assim com nota 4,00 em português. Eu não conhecia, eu não me expressava bem. Aí eu me lembro que uma vez numa frase eu escrevi assim, frequentemente com trema. Bem alemão, depois a outra palavra, privilégio, não sei do que, um
não privilégio. Isso já é uma filigrana. Mas o texto foi bem conduzido. Bom, passei. Aí fomos para o Uruguai, eu disse para o papai, dessa vez não deu de novo. Não sei o que, tal, ele ficou muito chateado. E o meu irmão passou na outra. E aí, era fim de verão, eu estava com uns conhecidos que eu tinha lá no Fidel, numa praia, banhando, fazendo piruetas na água e tudo, assim, bem light, né? Aí eu escutei assim um grito. Aí o meu colega disse assim, olha, parece que a tua irmã está lá longe ali, ó, acenando um papel. Aí eu disse assim, pô, é mesmo. Aí eu cheguei pertinho dela, não pertinho, dei uns passos para chegar mais perto dela para escutar. E atualmente não escuto muito bem. E aí ele disse assim, Cal, tu passasse na URGS. Eu disse assim, o quê? Tu tá brincando comigo. Não, tu passasse, eu recebi aqui um telegrama, na época era telegrama, de um colega teu, né, que estudou contigo, e ele me mandou isso aqui para nós. Eu disse, não diga, Pô, aí eu entrei em euforia, aí voltei para o mar, mergulhei, nadei debaixo d'água, e daqui a pouco quando eu levantei assim, já estava quase a 1 quilômetro da praia, e aí eu voltei cheio de alegria, e aí embarcamos no carro, o meu pai estava alegricíssimo. Aí disse assim, pô filho, conseguisse, né? Consegui, pai. Mas mesmo assim, a ficha não caiu, porque no meu português foi horrível. Mas em compensação, eu tirei a nota mais alta de toda a turma em biologia. E isso aí meio que equilibrou. Bom, aí começamos a frequentar a faculdade. O meu irmão se formou em mecânica. Ele ganhou o prêmio Mauá em Porto Alegre da turma dele e recebeu um estágio lá em Miami. Por que em Miami? Porque em Miami estava o Werner von Braun, poxa, e o meu tio Hans Grüner. E os dois estavam falando em alemão e tudo. O meu tio foi responsável pelas plataformas e o Werner von Braun pelo foguete. E aí o meu irmão disse assim, pai, eu vou para Miami, vou ver se eu consigo alguma boquinha lá. E ele foi e conseguiu. Ali ele foi professor da universidade, ele fez mestrado, doutorado e chegou a fazer PhD. Aí se formou engenheiro nuclear. E aí ele voltou para o Brasil, eufórico, né? E na época estava o governo dos militares, e aí, com o nome dele, né, do meu irmão, ele foi catapultado para ser o responsável da Angra 1. Aí ele assumiu a Angra 1, os primeiros tempos estava indo muito bem, daqui a pouco ele chegou para mim, Cal, esse troço do Angra 1 não vai vingar, não vai sair. Mas por quê? Os americanos estão sabotando, estão empurrando material de uma fábrica lá, Westinghouse. E essa aí já está falida, não tem prestígio e tudo. E os militares ganharam propina e eu troço não vai sair. Sabe de uma coisa? Eu vou me mandar daqui. Na época ele era casado e foi para a Alemanha. E lá ele foi convidado a trabalhar numa firma particular de energia nuclear. Aí ficou lá e tal, aí nasceu o primeiro filho dele, né? E enquanto ele estava nos Estados Unidos, tinha nascido a filha dele, a filha americana, o filho alemão.
ele português, né? Uma Maçaroca. E ficou por lá. E eu fiquei aqui. Aí me formei e eu pensei assim, poxa, o que eu vou fazer? Não tinha escolhido ainda a minha especialidade. Eu pensei assim, sabe uma coisa, eu vou frequentar esses servicinhos aí, obstetrícia, traumato, uro, para pegar o básico aqui, que eu vou para o interior. E o interior, para mim, tem que ser Santa Catarina ou Paraná. Porque lá está dando muito dinheiro. E como a gente tinha esse... Especialmente Paraná. Mas foi na época que a gauchada foi para a soja lá. Aí tá. Bom, como eu tinha um grupo de amizades lá, da minha ideia, da minha idade, em Porto Alegre, que a gente saía assim, seguido, em julho tinha uma festa de São João, onde alguém me convidou para ir. Aí eu pensei assim, pô, eu não estou fazendo nada aqui, eu não estou fazendo nada, tem que fazer mal e tal. Aí eu fui na festa. Aí na festa, a turma estava toda reunida e ele acabou dizendo assim, agora vamos dançar. Aí os guris me olharam assim, em volta, pegaram tudo que era guria. E eu pensei, puta, me machuquei. Eu olhei assim, como a Érica estava, eu não conhecia a minha Érica. Aquela lemoazinha de olho azul ali. Aí eu cheguei para ela, vamos dançar? Vamos. E ela chegou ali e abraçou. Não era pra tanto. Não era assim, não foi assim. Ela pensava que... Não era pra vermelha. Não. É só dançar. Não acredito. Não. Tá aí, ó. Ninguém acredita. Essa aqui eu vou escolher. Foi a primeira vez Mas que eu eu Opa! A amizade foi crescendo e se transformando. De amizade foi para namoro, foi transformando em noivado. E aí foi o Hamilton e a Magda entraram no jogo também, da pastilha em ordem, não se lembra. E assim foi evoluindo. E aí eu pensei, sabe uma coisa? Interior e ganhar dinheiro, eu vou ganhar aqui muito mais, porque já achei o meu baú. Estamos aí. É isso aí. Muito bom. Então eu queria vocês aqui do lado dela. A minha história, e a história, uma história aleatória, que eu acabei indo para Porto Alegre. Não, eu vou conversar com todo mundo, né? Vem, você está Hamilton. Conheci o meu amor, até hoje estamos quase 60 anos. Já 60? Não, desde namoro. Os números não querem. Os números não querem. É isso aí. Então, para finalizar, muito legal. sou muito agradecido pela acolhida da AD73 e terem me puxado para dentro da AD73. O aniversário do pagamento Já faz parte, apesar de Certo, a gente. 12 anos com você, pai. Eu queria deixar registrado a minha história, que eu fui emocionado. Uma epopeia. Globo e troça.
casamento. Porque aí nós Isso aí é de quem